Levanta as suas mãos e diga: eu tenho a marca da vitória. Boa noite a todos. Boa noite. Esse boa noite está muito fraco. Boa noite a todos. Boa noite. Agora melhorou. Louvado seja Deus. Como a Lilita já antecipou, me chamo Maria Clara. Tenho 29 anos e 7 dias. Sou filha da Dona Cláudia, do seu Pedro, esposa do Iago Felipe. E uma filha amada do Senhor. Uma filha amada, também pecadora, mas que a cada novo dia é alcançado pela misericórdia dele. Meus amados, essa noite o Senhor tem uma palavra muito importante para cada um de nós. O Senhor, essa noite, Ele quer fazer com que cada um de nós, primeiramente eu, mas junto com vocês, todos juntos, unidos no mesmo barco, possamos compreender a graça e a importância de colocarmos Ele sempre como centro da nossa vida e da nossa história. E enquanto eu me colocava diante do Senhor ao longo desses dias, me preparando para esse momento da palavra, o Senhor foi me incomodando desde aquele momento quando o povo lá no Egito sofria. Não sei se todos vocês conhecem, quando a história de Moisés. Todos aqui conhecem? Quando Moisés era ainda um bebê, foi colocado em um cesto, em um lago, um riozinho bem próximo ali a onde a família do faraó residia. E essa passagem ela tem uma extrema importância na palavra que nós vamos partilhar hoje, tá? Peço para que primeiramente vocês possam pegar a Bíblia de vocês. Aos que não têm, possam sentar próximo a quem está sem a Bíblia para poder. Aos que têm, possam se sentar próximo a quem tem a palavra. Não tem, na verdade, para poder acompanhar. Lá no livro de Êxodo, tá? O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, a partir do versículo 32. Capítulo 32, perdão. Livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do primeiro verso. Todos encontraram? Amém? Amém. Ninguém misericórdia? Todo mundo amém? Glória a Deus. E o capítulo desse livro fala o seguinte: ruptura e renovação da aliança. O bezerro de ouro. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido
prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, antes de entender o contexto dessa passagem, é muito importante a gente entender o contexto do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele traz uma perspectiva para nós cristãos de um povo que era descendente da família de Abraão. Abraão, como todos nós sabemos, tinha o filho da promessa, que era Israel, e teve Ismael, que foi o filho da desobediência, né? Ele e a esposa não acreditavam mais na promessa que o Senhor tinha para eles. Então ele, se deitou com uma serva, da sua casa, e ali teve um filho, mas logo depois sua esposa engravidou, de Israel, não, gente, desculpa, de Isaac, perdão. Então era Isaac e Ismael. Da descendência de Ismael, de Isaac, veio Jacó, e assim foi se povoando o Egito. E a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, ela vai revelando que Moisés faz parte dessa descendência, de Abraão. Por que é importante a gente entender isso? Porque no próprio livro de Êxodo vai retratando que o povo foi se multiplicando no Egito. O povo de Jacó, de Israel, de Abraão, era uma nação que se multiplicava conforme a promessa que Deus fizera naquele tempo. E chegou um momento que o rei, lá do Egito, ele virou e falou assim: cara, tá muito preocupante essa situação. Esse povo está crescendo muito. Se vier uma guerra, haverá um momento que nós seremos destruídos. Então vamos fazer o seguinte: vamos destruir esse povo. Vamos colocar um fardo sobre eles. Vamos colocar eles para trabalharem mais, para serem mais escravos, para serem mais sofridos aqui nessa terra, de não poder ter filho, porque senão a gente vai padecer. Era assim mais ou menos que o rei naquela época pensava. E depois de muito tempo, ao longo do decorrer do tempo, surge Moisés. Nasce Moisés, filho da nação de Levi. Moisés é criado pela filha de Faraó, embora ele fosse da descendência, ele é encontrado pela filha do Faraó. Ele é criado, ele cresce, ele tem, as suas convicções. Só que ele é uma pessoa que, desde então, ele sempre foi muito temente ao Senhor. E ele não admitia ver aquele povo sofrer. E um belo dia, ele acomete de matar uma pessoa e fica foragido em uma casa. E ao longo da passagem lá no livro de Êxodo, o livro ele vai revelando o temor de Deus que emanava do coração de Moisés, a preocupação e o zelo que ele tinha por aquele povo que sofria. Até que um belo dia, o rei do Egito, passado muitos anos, ele falece e a nação começa a fazer um grande clamor ao Senhor para que eles não pereçam mais, para que eles não sofram mais diante daquela escravidão que eles viviam. E o Senhor se compadece daquele povo e eis que chama Moisés para levar e guiar o povo à terra prometida. E aí a gente já sabe da história, que Moisés durante anos conduz o povo durante o deserto, faz o mar vermelho se abrir, passa por pragas, por fome, e por aí vocês já sabem. E aí é onde chega essa passagem aqui. Durante esse período, o povo sofre muito no deserto. Vocês já foram no deserto alguma vez? Não, Eu também não.
dizem, né, os relatos, que quando você está no deserto, é uma escassez de água muito grande. O calor é muito forte, né? Você não vê muita coisa, como a gente fala, a rua está deserta. Realmente, o deserto é dessa forma. Você não vê nada pela frente a não ser aquele monte de areia. Aquele vento, aquela tempestade de vento. Imagine o povo com fome às vezes, né? Não tendo o que comer, sofrendo aquela luta incansável, passando pelo deserto por um bom tempo, diante de uma promessa que vem através de Moisés. E a promessa que Deus tinha dado para aquele povo, eu até anotei aqui para vocês. Está no versículo 8, lá do livro de Êxodo, no capítulo 3. Não precisa abrir não, mas só escuta. A promessa é: desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E ele fala no versículo 10: vai, eu te envio a Faraó para tirar do Egito os israelitas, que é o meu povo. Ou seja, o povo ali estava certo de que eles iriam achar uma terra onde eles não iriam padecer do suor, do trabalho, da escravidão, onde teriam leite e mel. Mas passava o tempo e eles não conseguiam achar. Poxa, de onde que vem esse leite? De onde que vem esse mel? E aí a gente se coloca hoje, às vezes a gente se depara com uma promessa de Deus para a nossa vida e chega um momento que a gente fala: gente, cadê essa promessa? Às vezes a gente marca, né, com o irmão, né? 10 horas, reunião, 10 horas, 8 horas. Cadê o irmão que não chega? Ou então a gente marca de fazer alguma coisa e a pessoa não aparece. Ou então a gente marca de fazer alguma situação, seja o que for. Às vezes a gente espera que aquilo aconteça. Alguém promete uma coisa pra gente. Era isso que acontecia com aquele povo. Só que aquele povo padeceu. Ele começou a murmurar, ele começou a reclamar. E enquanto Moisés estava diante de Deus, no alto da montanha, adorando, o povo lá embaixo estava murmurando. E quando a gente murmura, meus irmãos, a gente não consegue exatamente ver nada à nossa frente. A gente só consegue ver o problema. A gente só consegue ver os obstáculos. A gente não consegue ver que às vezes aquele obstáculo ali vai ser oportunidade para a gente chegar à promessa que o Senhor tem na nossa vida e na nossa história. E aqui o povo padeceu tanto, porque não conseguia enxergar a promessa do Senhor, que eles resolveram fazer um bezerro de ouro e colocar as esperanças deles naquele bezerro de ouro. Por quê? Apareceu um tal de maluco de Moisés, falando que Deus ia tirar eles da escravidão, que ia levar para uma terra de leite e mel. Eles não conseguem ver esse tal do Senhor que falou para Moisés. Então por que eu vou acreditar? Prefiro fazer um bezerro de ouro aqui, vou adorar ele, vai ser meu Deus, ele que vai me ajudar. Não, Danilo, não. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, pega Moisés e fala: Moisés, vai lá embaixo falar com o meu povo, que esse povo está errado aí. Esse povo precisa receber um puxão de orelha. A assembleia hoje do grupo de oração Pedra Viva precisa de um puxão de orelha. Todos nós aqui hoje estamos recebendo um puxão de orelha do Senhor, porque Ele quer que nós voltemos o nosso olhar para Ele. Eu estou aqui na frente, mas eu não sou melhor que vocês. A gente sempre fala isso, né? Mas é verdade. Nós aqui hoje, no dia 18 de junho, estamos aqui juntos, para juntos aprendermos a voltar o nosso olhar para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor. E o Senhor fala com Moisés: esse povo descumpriu as minhas ordens. Quais são as ordens que o Senhor deu para a gente no momento em que nós recebemos a nossa Eucaristia, o nosso Crisma, ou o nosso batismo, ou mesmo a própria palavra, os 10 mandamentos lá? Quais foram? Alguém lembra aqui os 10 mandamentos de Deus?
Primeiro, primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente tem amado a Deus sobre todas as coisas? Segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente tem amado o nosso próximo? Ou a gente tem pegado a nossa primeira oportunidade para falar mal do nosso próximo? Para colocar defeito, para julgar? Terceiro mandamento: não vou falar todos os 10 aqui não, tá, gente? Até porque eu também não consigo lembrar os 10 de cabeça, tá? Mas é só para vocês entenderem que Deus, essa noite, Ele quer que nós nos recordemos daquilo que foi ordem e promessa para nós. Porque nós não podemos deixar nos abalar pelas coisas que acontecem aí fora, meus irmãos. Eu sei que é difícil, muito difícil. A cada dia que passa é mais aterrorizante, porque coisas acontecem que fazem a gente perder a nossa fé, que fazem a gente desacreditar que existe um Deus amoroso e bondoso que zela por nós. Mas a própria palavra de Deus lá em Mateus fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. De hoje em diante, meu irmão e irmão, o Senhor quer que nós saímos por essa porta aqui, acreditando que se a gente fizer o nosso trajeto até a nossa casa, seja cumprimentando uma pessoa, a gente precisa dar a nossa imagem e semelhança dele, porque nesse percurso, seja o que for, o que acontecer, vai nos ser acrescido. Seja um bem ou um mal aparente. Porque na verdade o mal não existe, é um mal aparente. Porque todo mal tem uma consequência benéfica para nós que cremos que Jesus é o Senhor. E para finalizar, hoje na missa agora, às 18 horas, foi cantada uma música, Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Será que a gente acredita mesmo que nada na nossa vida faltará? Ou a gente só canta da boca para fora? Será? Chegou o final do mês, dinheiro acabou, as contas já estão vindo de novo, dinheiro não vai dar. Caramba, o que eu faço? Vai dar tudo errado. Misericórdia, não vou conseguir, deu errado, aí eu sou imprestável, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que fazer, e a gente começa a murmurar, a gente começa a entrar num loop. Será que nesse momento a gente está confiando que nada na nossa vida faltará? Será que no momento que a gente tem uma pessoa no hospital e o Senhor fala: olha, até aqui a gente conseguiu. Agora, será que a gente está acreditando que nada na nossa vida faltará e nada faltará na vida daquela pessoa? Meus irmãos, o controle está nas mãos dele. Sempre teve. Desde o momento em que fomos criados, gerados no ventre materno, tudo estava sob a dimensão e controle dele através do Pai. Levanta as suas mãos e diga: eu tenho a marca da vitória.